Bom dia. Dando continuidade agora ao nosso grupo de leitura do livro Organização e Decisão, de Niklas Luhmann, a gente passa a fazer a exposição do capítulo 12, Técnica. Tá? Bom, como vocês viram aí no passado, né, o capítulo 11, esse 12 também não é um capítulo de leitura contínua e fácil. Eu li várias vezes um ir e vir, né, para tentar organizar a cabeça e trazer algo de como eu entendi o capítulo, tá? Não estou dizendo que é assim, mas foi o que eu entendi. Então, vamos dar início. Eu organizei uma coisa rápida, o capítulo não é tão longo, mas para mim é extremamente denso, não foi fácil. Fazia tempo que eu não via um texto tão, não sei se Luma escreveu ele jogando tudo sem detalhar depois, mas é um dos textos mais difíceis que eu li, confesso a vocês. Ele está dividido em 4 partes, tá? Essas 4 partes eu denominei, porque Luma só põe os números, né? Eu botei o primeiro, resolvi chamar de técnica organizacional, o segundo de técnica como acoplamento firme, o terceiro como sistemas técnicos, e aí ele explora aí já a ideia de inteligência artificial, né? E por fim, eu denominei técnica e organização, seriam as amarras, tá? Eu vou fazer uma exposição, pessoal. Eu vou tentar colocar a página em alguns momentos, mas ela não vai ser uma exposição contínua. Eu vou começar pelo capítulo 4. Do 4 eu vou voltar para o 1, vou botar o 3, depois o 2. Ela vai estar bem como eu consegui organizar a minha cabeça no que eu vou chamar aqui, esse primeiro momento, vamos chamar assim de talvez um mapa, né? Um mapa terminológico, como foi que eu entendi. Então, bom, trata-se de um capítulo em que ele vai tratar da relação entre técnica e organização, né? E aí ele começa, né, já fazendo a brincadeira, eu diria, né, a questão da computação, mas a ideia é que, na modernidade, assim, ele conclui o capítulo na parte 4, a gente produz uma infinidade de perspectivas ou teorias da organização que elas estariam voltadas a explicar a questão das regras, enfatizar a ideia do controle, pensar a hierarquia, a questão da racionalidade, né? Então, a técnica apresentaria como um instrumento que vai dar esses elementos para a organização, viabilizando maior segurança, maior previsibilidade, maior calculabilidade, maior confiança naquilo que a organização está posta para se desenvolver. E aí ele diz que é criada assim a teoria clássica ou a teoria geral das organizações, como aí eu volto para a primeira parte do texto, no segundo parágrafo, onde ele coloca a ideia de Weber e do Taylorismo, que eu vou esmiuçar em alguma medida. Mas o ponto é a questão da decisão, né? Como organização e técnica vão atuar nas tomadas de decisões ou na forma como uma organização segue. Em relação ao Weber e ao Taylorismo, ele diz que sim, são teorias que buscam apresentar as melhores alternativas, eles veem e explicam a organização a partir desses elementos, a questão das regras, do controle, da hierarquia, a racionalidade, né? E como isso vai dar uma garantia de que vai atingir uma quantidade maior de controle através de uma segurança. A gente tem como ter, numa organização, através de técnicas de organizações, a gente organizar a previsibilidade, como ter uma confiança naquela decisão tomada e por aí vai. E aí ele diz que a própria prática das organizações questiona tudo isso que se tem como teoria geral das organizações até este momento, ou seja, a perspectiva weberiana e a perspectiva taylorista, elas são
questionadas na própria prática das organizações. E isso gera a produção do que ele põe como uma teoria, que seria a teoria da gestão, ou, né, que ele coloca lá, a teoria do... Eu não sei bem como eu iria colocar isso para a gente, mas a ideia de uma teoria do gerenciamento, da gestão, não sei qual seria a melhor palavra para isso, mas, bom, aqui no livro está como management, né? E essa teoria, ela vai trazer um problema central nesta fase, que é exatamente o problema das inovações tecnológicas. E aí ela começa não mais a lidar com os elementos da teoria clássica anterior, mas com o que Luhmann vai colocar como sistemas sociotécnicos, né? E, especificamente, pessoal, falando na perspectiva da sociologia das organizações. Apareceria essa ideia de sistemas sociotécnicos, né? E aí os 3 principais pontos são esses. A questão da transferência, né? O problema da transferência das tecnologias nesses sistemas sociotécnicos, a questão da humanização, a questão do trabalho, o discurso de que a tecnologia vai fazer com que as pessoas tenham mais tempo para se divertir, mais tempo para ser humano e menos estar ali trabalhando. Então, a técnica traria que as máquinas iriam fazer aquele trabalho braçal tão desumano, né? Então tem todo um discurso de humanização. E ele aí, na página 417, ele diz que traz o problema e a questão bastante forte nesse momento, que é o socialmente sustentável da técnica, né? E ele fala isso em tom, assim, em certa medida, jocoso, né? Quando ele diz que são o surgimento de várias frases feitas, frases prontas, né? Com essa coisa da humanização e o que é a sustentabilidade da técnica. E aí ele segue o texto exatamente dizendo que tem, então, uma outra teoria que aparece, uma teoria da contingência, e aqui ele bota aí no parênteses, né? Essa coisa de que essa é uma ideia tão banal, né, que usar a palavra teoria para falar de teoria da organização da contingência seria inadequado. Mas, bom, daí ele vai partir para a ideia de que essa ideia da gestão e essas novas teorias, elas começam a trazer para o debate a questão da reciprocidade. A técnica e a organização, elas não mais podem ser visadas ou pensadas como a técnica é uma coisa, a organização é outra, né? Começa a haver a clara interdependência da relação organização e técnica, né? E aí que ele vai colocar exatamente que os efeitos da técnica nas organizações vai gerar ou devem ser pensadas e tratadas como um acoplamento firme, né? Não tem muito mais o que você está, né, pensando numa possibilidade de uma organização no momento da sociedade atual, desvinculando, né, a relação organização e técnica. E sim, isso seria explicado pela ideia de um acoplamento firme. E na sequência do texto, pessoal, eu dividi em 2 partes. Uma parte que é da página 425 a 29, eu chamei de questões, onde ele vai lançar quais são os problemas, as temáticas e as discussões que uma teoria dos sistemas sociotécnicos tem que abordar. E a segunda parte eu coloquei como o que é que Luhmann apresenta como as vantagens da técnica nesse momento, para a gente depois conversar sobre isso, tá? Em relação às questões, veja aí, página 418, quem quiser ir acompanhando a leitura, né? Ele fala, pessoal, e nessa página 418 está a maioria, exatamente desse parágrafo que ele começa. A identidade da palavra técnica, veja o que ele escreve aí, né? Ele vai colocar aqui, primeiro ponto, qual é a base operativa que a relação entre a técnica e a organização vai afetar? E observe que ele traz a ideia, pessoal, de que é preciso saber que tipo de operação
vai acoplar firmemente. Ele chega a afirmar, e aí teve um problema de tradução, que eu não sei, eu fui atrás do alemão, né, que eu tenho o PDF aqui, e veja, ele pode ser acoplado firmemente em operações, no alemão está físico, químico, biológico e social. Né? Aqui no espanhol está traduzido para psíquico, químico, biológico e social. Só que a palavra lá que eu encontrei é exatamente físico, não é de psicologia, é de física mesmo. Então, eu acho que são a questão dos acoplamentos em relação a questões físicas, químicas, biológicas e sociais. Tá? Isso é interessante porque essa base operativa que a gente vai lidar, ou seja, quando você observar a partir de que base operativa a técnica está servindo, está atuando na organização, e aí veja que ele diz muito claro, né, que são várias as formas possíveis, as interferências são múltiplas e diversas, ou seja, não é algo que dá para fazer numa teoria genérica, mas ele diz que é preciso também, a depender da base operativa que vai estar sendo relacionada, ou que está relacionando a técnica à organização, essa base operativa vai levar a uma discussão sobre aonde é que essa técnica está instalada. Né? E aí veja o que ele diz, né, que interessante. Ela pode estar instalada no lado do entorno ou no lado da forma. Então, veja, você pode ter uma situação de que a técnica ela influencia aquela organização, mas não internamente na organização, mas como ambiente da organização. Ele vai botar exemplos lá na frente, né? Quando ele fala por a questão da energia, a questão do transporte, né? Aí ele bota transporte de containers, né? Então você traz uma técnica aí para fazer transporte de containers. Você como empresa você pode usar ou não, né? Ela é externa, mas algumas não, elas serão realmente internas e vai influenciar o seu interno. E aí, isso está na página 418, e aí ele vai, ainda nesse mesmo parágrafo, dizer que isso traz uma discussão que é preciso ser tratada, se a questão da relação técnica e organização é uma questão de a organização precisar se reorganizar em relação à adaptação aos aparelhos técnicos, ou se a relação afeta as expectativas de limites, ou seja, se vai afetar o problema do controle mesmo, gerando na organização problemas não simplesmente de adaptação, mas até mesmo de quebra, inexistência e por aí vai. Outro ponto que ele acha e que ele propõe como questões que precisam ser tratadas para lidar com a relação técnica e organização é quem é que provoca essa inovação? Quem é que traz essa inovação? E aí ele diz que é preciso verificar se isso é feito pela ciência ou se isso é feito pela própria tecnologia. Né? Ou seja, se é uma discussão que chega da mudança por um debate de visão teórica, de perspectiva de explicação das coisas, ou se é o próprio aparelhamento técnico que gera a necessidade de uma outra formulação. Então, veja, você pode ter, por exemplo, em relação a gente aqui, né? A gente hoje fala em conexão de internet por cabo óptico. Né? Então, a mudança para a estrutura óptica ou para um tipo de velocidade que é a velocidade que os cabos ópticos permitem na passagem ou na transmissão de informações, tecnicamente falando, isso gera a necessidade de uma alteração na própria forma ou na própria estruturação da organização. Então, é necessário ver isso, ele bota vários exemplos aí, né? E é nesse ponto, pessoal, que ele traz aí, ainda na 18 e passando para 19, a questão dessa ruptura. E ele alerta para a possibilidade dessa ruptura
ela ser uma ruptura radical e disruptiva. Então, a gente precisa observar também e lidar com essa questão. Então, veja, o problema é de adaptação de gerenciamento ou de oportunidades, ou seja, a organização pode tratar a forma de gerenciar o trabalho, gerenciar as pessoas de determinada maneira ou não. É de oportunidade, inclusive, diz ele, oportunidade da criação e do surgimento de novas empresas não existentes antes no mercado. Tá? E o outro ponto que ele traz é a questão dos recursos. Dependendo da ruptura trazida pela técnica ou pela ciência, é preciso tratar da questão de se essa ruptura vai gerar com que grandes empresas tenham, sim, recursos para se adaptar e para se reorganizar, ou elas podem vir a não conseguir suportar isso e elas chegam a fechar, a não funcionar mais e a falir. Né? E, paralelo a isso, a situação de pequenas empresas, né? A estrutura de pequenas empresas terem lugar, né, nesse mundo. Ele passa aí, pessoal, a falar agora da questão do sistema sociotécnico dos computadores, mas eu vou deixar isso para outro momento. Eu vou avançar para uma segunda parte, que é a parte 426 e 428, quando ele fala da questão das vantagens. E aí, nessa passagem, nessas páginas, ele coloca, primeiro, a vantagem primeira da técnica é que ela viabiliza adaptações rápidas. Né? As técnicas bem colocadas, elas são capazes de viabilizar adaptações rápidas porque elas são capazes de viabilizar a identificação de irregularidades em alta velocidade e precisão. Tá? Isso está na página de 426. Ainda na 426, ele diz que uma segunda vantagem é a condução prática, né, do processo técnico. Por exemplo, a gente é capaz de pegar uma organização e instalar nela computadores para que elas venham a utilizar e fazer isso em alta velocidade. Né? Então, a gente tem também uma fácil condução na prática do processo técnico. A terceira é que esse processo técnico, ou o nível de tecnificação que a gente chegou na sociedade atual, né, é que a gente não precisa mais dominar as teorias. Por exemplo, eu sou um usuário do computador, sou um usuário do celular e tenho a menor ideia da complexidade dos softwares que estão ali dentro, dos elementos de construção, informação de um aparelho celular e de um computador. Eu não preciso dominar esse mundo para usar as técnicas. Né? Uma quarta vantagem é que é possível, né, a técnica como está hoje desenvolvida, ela permite a gente calcular os recursos, ou seja, calcular os recursos necessários para que essa técnica funcione e para a implementação dela. Uma quinta vantagem é que ela permite a gente identificar e reconhecer as irregularidades, está na 427, tá? E 428, com a maior facilidade. Tá? E a técnica, tal como a gente tem hoje, eu estou falando aqui exatamente na questão mais das técnicas de computador, as técnicas da própria inteligência artificial que ele põe aí, né? Elas viabilizam a transparência nas condições de sua aplicação. Tá? E isso faz com que a gente tenha as vantagens de, reconhecendo irregularidades e reconhecendo essas coisas, a gente possa, né, através da automação, como hoje está posta, a técnica pode facilitar a aprendizagem, está na 420, e viabiliza a construção de hierarquias. Bom, pessoal, depois que eu fiz isso, eu teria o que é que Luhmann queria com esse capítulo, ou seja, com a relação entre técnica e organizações, e colocar, né, tanto as questões que o problema suscita, quanto a ideia das vantagens. Ele começa aí exatamente a trabalhar
em vários momentos esse problema dessa teoria, né? Como a teoria dos sistemas lida com isso. Então, a frase que eu tirei foi essa, né? Que as organizações que tecnificam os processos de trabalho devem sempre levar em consideração os acoplamentos firmes e frouxos. Né? Então, veja, sim, a técnica e a organização passa a ser pensada e a ser tratada a partir de um acoplamento firme, né? A técnica está firmemente colocando acoplamentos da relação entre a organização e a técnica, mas isso não implica desprezar ou não levar em consideração que também há acoplamentos frouxos, ou seja, acoplamentos que eles podem acontecer momentaneamente e não terem até fluidez. E aí, veja, na 428, ele fala exatamente da necessidade de voltar ou de se discutir a questão das organizações informais, né? O lugar da informalidade em tudo isso. Por mais que você tenha, vamos imaginar aqui, né, que é a questão do computador, que vai gerar essa maior concentração, a maior hipótese, né, que você pode dizer, olha, isso aqui está sendo feito desse jeito, mas veja, é porque o sistema, no sistema computacional, o software foi programado para fazer assim. Né? E aí você vai jogar a responsabilidade sempre para um software e não mais para o gerenciamento e para outras coisas. Ele diz que mesmo nesse momento não se pode desprezar ou ignorar que acabou, né, os problemas da informalidade, ou seja, a possibilidade de você acessar o sistema, chamar o programador para rever esse problema da programação que não está ajudando esse ponto, né, e fazer a reconstrução, no caso concreto, desse programa de computador que está implementado em uma determinada empresa. Tá? E aí ele traz, para 429, essa coisa. Ele usa a questão do teorema da incerteza autoproduzida. A relação organização e técnica, ela conduz à construção de incertezas pela própria condição da implementação de uma determinada técnica dentro da organização. Ou seja, a coisa não se dá sempre como solução cabal, está sendo feito assim, a partir daqui está tudo resolvido. Não, a própria implementação vai gerar novos problemas. E aí está exatamente quando ele puxa para a ideia dos acoplamentos frouxos, e ele vai trabalhar isso na 429 em seguinte, né? E ele diz que aí está exatamente o problema da necessidade de absorção de incertezas, ou seja, você implementa uma técnica com uma determinada perspectiva numa organização, ela vai gerar conflitos, ela vai gerar problemas, ela não vai só gerar solução para as coisas, e é preciso absorver as incertezas. E essa absorção de incertezas vai se dar em tomada de decisão, né? E aí ele tem essa frase que ele diz que é importante, está na 429 já no finalzinho, o importante é a gente não confundir confiabilidade com robustez. Então, veja, sim, né, eu posso ter computadores de última geração, eu posso ter os sistemas mais avançados, né? Nada disso vai garantir que a confiança na decisão organizacional tomada é boa. Os grandes computadores, os grandes softwares, as grandes podem gerar mais incerteza e mais problemas numa determinada organização. Tá? E aí ele vem de volta para a ideia dos acoplamentos firmes e vai trabalhar isso daí para frente. É quando ele chega, pessoal, na parte 3 e 4, né? E me chama a atenção essa frase dele, né? Veja, Luhmann usa a expressão inteligência artificial 432, página 432, está lá explicitamente colocado, né? No texto alemão também está presente, ou seja, não foi uma adaptação do tradutor, no caso do Dario Rodrigues, certo? E aí o que é que eu fiz? Eu peguei, então, pessoal, essa questão do computador
E aí eu reli todo o texto novamente, vendo aonde Luma coloca e como ele faz. E aí, veja, já no primeiro parágrafo, ele diz, e é uma forma até relativamente jocosa como ele faz, ele diz que os computadores foram colocados e a gente o tem utilizado, né, transpassando formas de interação social, tá? E eles fazem isso de tal maneira que quem pode não afirmar que o computador está fazendo até melhor, né, do que a outra forma. E veja o que ele escreve. A analogia se apoia em supor que as organizações podem repetir de maneira e até em certa medida confiável os mesmos processos de trabalho e que se algo não funciona, é possível encontrar e resolver os erros. Então, veja só, a ideia de que a gente está confiando na possibilidade de você, via essa nova forma tecnológica, a gente identificar com maior facilidade. E aí eu saí passeando no texto e colocando as passagens em que ele usa a ideia do computador para lidar com a relação técnica e organizações. Tá? Então, primeira coisa, ele diz, veja, a teoria clássica ela pensava a questão do corpo humano como uma questão de energia, força, trabalho. Né? Isso está posto, não me lembro exatamente, mas está aqui, se for o caso, eu acho a página e digo a vocês. E ele diz que o computador não. Essa lógica do que a gente está vivenciando, do que a gente está colocando com o computador, ela não tem essa perspectiva, ela não tem a questão do corpo humano como uma questão de energia e força-trabalho. Né? A lógica é outra. Porque ele está afetando nas organizações as formas de comunicação, ou seja, as vias, os caminhos de comunicação e as competências na tomada de decisão. Veja, Luma escreveu isso nesse livro, né? E a gente ainda não tinha o desenvolvimento, por exemplo, da inteligência artificial gerativa como está na atualidade. Então, sim, está aí, está na 420, 421, né? É onde ele escreve, lá no início da 420, pessoal, no início do primeiro parágrafo, é onde ele põe exatamente o que eu falei, de que a ideia, né, da técnica mecânica, né, do século XIX e XX concebia o corpo em termos de energia, ou seja, trabalho. E o computador não faz isso. E aí, pessoal, a gente está num fenômeno que é exatamente a automação, né, e a tecnologia do software. Isso está gerando uma relação organização e técnica que precisa ser enfrentada com maior atenção pelos teóricos das organizações. Né? E ele chega a escrever, na 430, que essa tecnologia, essa automação, ela gera a possibilidade de existir autoensinamento. Veja, pessoal, ele escreve isso, né? E a gente ainda não tinha tanto desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Aí ele bota, não parece estar longe o tempo em que o autoensino do condutor de peculiaridade de comportamentos errôneos a esse. Ou seja, a autoaprendizagem, né, do erro. Ou seja, a computadores de inteligência artificial com a capacidade de autoaprendizagem. Certo? E, por fim, é a questão da inteligência artificial, que ele escreve e coloca aí, e vai colocar isso como, talvez, o estágio que a gente está na página 432, o estágio que a gente está de construção da relação técnica e organização. Aí eu coloquei, pessoal, para a gente encerrar a minha fala e a gente começar a conversar. Primeiro, ele bota aqui, uma organização não é uma máquina trivial, nem um organismo, ou seja, a gente não pode pensar as organizações como algo que você joga nela uma informação e ela vai entregar uma outra informação tal qual a gente espera, né? Pensem aí sobre
você trazer para um debate político uma determinada temática, você, deputado, vereador, fazer um projeto de lei e como ele vai ser discutido e debatido, num ponto de vista que é a minha área, direito, né? Você entra com ação judicial, claro que a sua expectativa é ter ganho na causa, né? Mas você pode perder, tá? Então, a organização não é uma máquina trivial, né? Nem ela é um organismo no sentido da acusação, né? De uma teoria das organizações pautada pela biologia. Outra frase que eu, com base nessa, vi foi exatamente, que eu vou colocar para a gente encerrar, nenhuma organização pode ser pensada ou tratada como um sistema técnico, né, no sentido da sua possibilidade de acoplar a totalidade de todas as suas operações. Tá? Então, isso não vai acontecer. E, por fim, uma frase que eu destaco, né, é que a técnica e a organização têm, o que a técnica e a organização têm em comum é que elas dependem de si mesmas. Tá? Então, tanto a técnica quanto a organização, elas dependem de si mesmas. E, por isso, elas não podem ser controladas em sua evolução. Tá? E aí a relação entre a técnica e a organização, ela é proposta como pensada no sentido de um acoplamento firme, ou seja, não tem como desvencilhar, mas não tem como, por isso, dizer que necessariamente a mudança numa técnica impõe, né, que a organização mude de tal maneira. A organização não deixa de manter a sua dependência de si mesma, né, ainda que ela esteja numa condição de acoplamento firme com a técnica. Bom, pessoal, foi isso aí o que eu trouxe para a gente como provocação. Foi a leitura que eu fiz, foi uma leitura árdua, não nego. Tá? Não foi um texto fácil de eu entender o que a Luma queria dizer aí, né? Mas a minha impressão é essa, sabe? É que ele estava com muita coisa para colocar e no fim não chegou a tantos detalhes. Bom, e aí vocês, perguntas, observações, comentários? Opa, Diego, pode abrir o microfone e mandar ver. Bom dia, pessoal. Uma coisa que me veio à mente desde quando comecei a ter as leituras de Luhmann é que, bom, desde a faculdade eu já tenho a percepção do direito como um fenômeno social, onde está a sociedade, está o direito. Depois Luhmann trouxe para mim a questão do direito como um sistema social, um recorte diferente. E me recordo, lendo Luhmann, que alguns autores do direito apresentam o direito como uma tecnologia, um manual de tecnologia jurídica. Então, a questão entre técnica e tecnologia, né? Eu admiti o direito, ou seja, a organização normativa de um Estado, de um país especificamente, como um estudo de uma tecnologia, de uma técnica que foi adotada dentro daquele contexto. Também me veio à mente a questão da discricionariedade técnica, né? Por exemplo, na realização de uma perícia, o perito ele tem a discricionariedade técnica, ele tem a decisão acerca de como ele vai organizar os seus trabalhos de investigação e quais técnicas, teorias, enfim, qual os recursos que ele vai implementar naquela pesquisa para oferecer uma resposta, né? Então, é uma decisão dele. Existe uma discricionariedade, existe uma decisão ali sobre a organização dos seus trabalhos especificamente. Claro, não é uma organização como o Luhmann está tratando aí, mas não deixa de ser uma questão entre técnica e tecnologia. Eu fiquei muito curioso como o professor poderia fazer essa ligação entre técnica e tecnologia. Obrigado. Assim, esse é o desafio mesmo. Sim, direito à tomada de decisão, à decisão jurídica, né? E sim, você pode querer, talvez seja a pretensão da modernidade do Estado de Direito, é esse, né? Eu tenho um conjunto normativo, toda decisão judicial ela tem que espelhar o que o texto
da lei diz. Então, se o texto da lei diz isso, a decisão necessariamente é aquela, né? Bom, a gente tem, desde a primeira codificação, né, Napoleão, né, 1804, ele tem essa frase, né, que é: a primeira interpretação do meu código foi suficiente para destruir o código inteiro. Então, veja, o jogo é esse. Uma coisa é o texto, existir um texto, né? Outra coisa de você discutir é o que esse texto significa. E aí o mais grave, ou o mais, para mim, interessante do direito é: você tem uma coisa que acontece, um fato que acontece, um fenômeno que acontece na sociedade, e você precisa dizer juridicamente se ele é lícito ou se é ilícito. Então, esse processo de classificar o que aconteceu como legal, ilegal, lícito e ilícito, né, conforme e não conforme ao direito, ele não é um processo automático. Isso está... Não é possível que alguém hoje ainda diga que é, né? Mas a relação entre a legislação e a decisão, ela não é uma relação automática. Não sei se era por aí que você queria, né? Mas se você quiser... Veja, hoje sim existe o pessoal de linguagem pesquisando a viabilidade de você transformar legislações em uma linguagem de computação, de maneira que sim, se você entrasse nesse sistema computacional e escrevesse o caso, automaticamente o computador entrega. Por que até hoje não se fez? Porque não está dando certo, mesmo com todo o desenvolvimento da inteligência artificial. A cifra é simples. Se você ler um texto do direito, você vai ver que a palavra, por exemplo, pessoa, no Código Civil, ela não é a mesma toda vez que ela está grafada. Então, o conteúdo da palavra, ela se altera no texto, ou seja, a literalidade muda na própria contextualização do texto. Eu não estou nem indo para o fenômeno da classificação social para o texto. Na própria literalidade, ela muda. E aí você não tem como grafar uma garantia. Toda vez que a palavra pessoa for essa, o computador vai entender como tal coisa e vai classificar. Ele não consegue fazer, né? E aí está o grande desafio. Não estou dizendo que abandonaram as pesquisas. Ainda tem gente pesquisando, buscando, porque qual é a acusação de quem faz a inteligência artificial para isso? É dizer que o erro está no texto legislativo. Então você precisa mudar a legislação, de maneira a garantir a viabilidade, a possibilidade de uma legislação que toda vez que aquela palavra apareça nela, ela tem que aparecer com o mesmo sentido e significado, né? E aí fica a relação entre a linguagem natural e a linguagem formal. É possível construir uma linguagem formal do direito para garantir isso? Até 2023, 19 de setembro, não. Isso é uma discussão. A outra discussão é como você vai pegar coisas que acontecem na sociedade e classificar, né? Toda morte necessariamente pode ser classificada como homicídio. A morte pode significar quantos fenômenos jurídicos. Então a gente imagine, a morte pode ser morte natural, ela pode ser um latrocínio, pode ser um homicídio, pode ser uma lesão corporal seguida de morte, ela pode ser suicídio. Então eu tenho vários tipos jurídicos que eu poderia classificar aquele fenômeno, certo? Aí você construiria essa hipótese. Tá. E quando você diz que foi legítima defesa? Quando foi estado de necessidade? Então, veja, a complexidade é tão grande que a viabilidade de você ter a previsão, ou seja, de você ter a garantia de que se foi assim, vai dar naquilo, isso não é possível, né? E eu acho que a teoria de Luhmann ajuda nisso, a entender que as decisões jurídicas não têm como ser tomadas automaticamente, né? E não por uma questão de, se você botar aí, por exemplo, eu já disse isso dentro do Tribunal Regional Federal aqui, numa palestra, e digo, decisão jurídica é lobby. Não tem como você eliminar. Agora, não é lobby no sentido brasileiro. Lobby como compra de sentença. Não é, né? Mas tem, nas audiências, se você fizer uma pesquisa sobre a prática das audiências de conciliação, o que se realiza ali é uma negociação, é a construção de possibilidades, né,
Não lobby no sentido de compra e venda, no sentido negativo em si, mas lobby no sentido de negociação, ter um acordo, você vai levar em consideração várias coisas, tá? Então, pensar organizacionalmente que técnica poderia ajudar as decisões jurídicas é um debate bem largo, assim, que eu acho que vale a pena a gente fazer, sabe? Eu tenho um grupo que a gente pesquisa isso, né? Como programas de inteligência artificial estão efetivamente auxiliando decisões jurídicas, né? Então, como é que os procuradores, como é que os advogados estão usando esses programas em seus escritórios, em suas realidades, em suas... Então, isso está acontecendo, sim. Mas, mesmo assim, digo, não está sendo automático, não. Por mais que o programa entregue algum documento, é preciso o advogado reler, é preciso o advogado ver erros, é preciso o advogado ver... Ele não pega, assine e protocola. Tem ainda a necessidade de um humano revisar isso. E Luhmann escreve exatamente isso, né? Ele escreve exatamente essa situação de que o computador ele não elimina a humanidade, a presença do humano dentro dessas organizações e da chamada decisão. Não me lembro exatamente em que parte, mas ele diz isso. Não sei se era isso aí que você queria. Na verdade, eu me refiro até a uma questão mais elementar. Quando eu escolho um martelo ao invés de um facão, eu estou escolhendo uma tecnologia em relação à outra. Quando eu escolho o formato, quando eu importo um formato de execução das decisões penais, né, em vez de trazer o enforcamento, afogamento, como faziam nas bruxas medievais, eu escolhi uma tecnologia acerca da punição, né? Também hoje, aí a gente vem mais claro, inteligência artificial agora é a crista da onda, né? Mas temos a questão do, por exemplo, monitoramento eletrônico. É uma tecnologia que foi permitida dentro do Brasil, né? Não sei, acredito que muitos países não tenham a adoção dessa tecnologia. A abertura para essa tecnologia de monitoramento eletrônico. Mas dentro da ideia de monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica é apenas um tipo de tecnologia, que poderia ser substituído por outro, né? Nós temos o processo eletrônico, que existem diversos processos eletrônicos no Brasil hoje, não a adoção de um especificamente, cogente, né? Porque não houve a decisão por um deles, né? Então, acho que a questão de técnica e tecnologia permeia desde decisões muito elementares, né, até questões assim bastante, como o professor vem colocando aí, a questão da inteligência artificial. Mas é exatamente nesse sentido, professor. Obrigado. Mas não tenha dúvida. E aí tem como você enxergar a tomada de decisão jurídica como uma tecnologia, no sentido que você acaba de dizer, né? E as audiências de custódia, né? Porque fazer assim, fazer desse jeito, de onde vem você implementar justiça restaurativa como forma de solução de conflitos, que não necessariamente seria dentro do judiciário, né? Aqui no Brasil, a justiça restaurativa está forte no judiciário, mas na maioria dos países, França, Bélgica, aonde eles surgiram nas escolas, foi o principal espaço social, depois nas empresas, onde você tinha dois funcionários de um mesmo setor que estavam né, se maldando, fazendo brincadeirinha, não sei o quê, e aí você instaura uma justiça restaurativa para entender o que está acontecendo ali, e que eles construam aquela... É outra tecnologia, é outra técnica. Sim, eu concordo contigo que sim, a gente pode usar a palavra técnica e tecnologia para esse nível de debate e discussão. Decisão jurídica, o direito como tecnologia nesse aspecto, eu acho que dá certo. Dá uma boa pesquisa, um bom trabalho, eu acho. Magda? Eu havia levantado a mão depois, baixei, dado o horário para não estender, mas até essa, diríamos, entre aspas, provocação em relação à inteligência artificial utilizada no judiciário, por exemplo,
e que o aspecto, professor, que o senhor mencionou do seu grupo de pesquisa, no sentido de, entre aspas, padronizar um termo para que ele possa ser entendido pela inteligência artificial de mesma forma, ou ser utilizado de mesma forma em todos os contextos. Pergunto eu, e o caráter polissêmico da própria sociedade, da própria linguagem, as nuances das situações que acontecem, dos fatos, que ainda que classificados, vamos dizer assim, num tipo penal, por exemplo, tem as suas nuances. E como fica isso? No grupo de pesquisa que o senhor tem, me questionei sobre isso, qual é essa visão em relação não seria simplificar o complexo? Veja, Magda, primeiro, o meu grupo não lida com isso. Eu sei que existem pesquisas sobre isso, mas eu não pesquiso sobre isso. Eu não trabalho com linguagem computacional para pegar um código civil e transformar ele em uma estrutura computacional. Mas eu sei que quem faz isso não é tão simples assim. Não é você pegar a palavra pessoa e ela vai ter... veja, o nível é muito elevado. Então, sim, é possível você, em determinadas contextualizações, no nível que está avançada hoje, a pesquisa sobre linguística e a questão da própria linguagem de programação, ela é contextualizada. A coisa não é simples, não, é extremamente complexa. Tá? Mas eu não pesquiso com isso. O que eu estou pesquisando é como o uso, pelo menos que se diz, de programas de inteligência artificial estão gerando, por exemplo, mudanças organizacionais em escritórios de advocacia. Como o uso de inteligência artificial está mudando, por exemplo, a tomada de decisão do juiz. Né? Como uma procuradoria está fazendo coisas. Né? Então, a gente está tentando conhecer isso. Né? A maior dificuldade, Magda, é que as pessoas não deixam a gente conhecer. Né? Você vai nos lugares e as pessoas não... A minha desconfiança, até um livrinho que eu li agora há pouco, é que a inteligência artificial no mundo do direito virou um marketing. Então, na prática, não existe. Se você for atrás, não existe. Mas existe o discurso do que está fazendo. Por quê? Porque eu atraio clientes. Né? Mas se você for para a realidade, não está acontecendo. O máximo que você tem são programas que não são necessariamente inteligência artificial. Por exemplo, um programa de acompanhamento de processo. Né? Então, você tem sim, como você vê a data, você saber os prazos oficiais, os dias que aquilo vai acontecer, você ter como ter a estrutura de um processo judicial e você acompanhar. Né? Você ter a previsão de esse tipo de assunto normalmente está sendo decidido de que maneira. Então, sim, é possível você pegar um programa de computador, uma inteligência artificial, joga nela 1.000, 2.000 decisões judiciais e pedir a maioria das decisões estão em que sentido. Isso é jurimétrico. Veja, jurimétrico já é uma coisa dos Estados Unidos desde a época muito antiga. Né? Chegou no Brasil agora, mas jurimétrico já existe nos Estados Unidos muito antes de qualquer inteligência artificial do computador. Você pode fazer isso com um programa sem inteligência artificial. Mas veja, e se você me pergunta, e a polissemia? Veja, Magda, a polissemia é já conhecida, a polissemia já está na computação. A computação não é mais tão boba quanto a gente gostaria. O nível de quem lida com linguagem computacional, está muito elevado. Se você vir hoje, porque não tem como ver antes, né? Você entrava aqui no Google Tradutor e você botava um texto lá. Ele pegava o português, levava para o inglês para trazer de volta para o espanhol. Hoje em dia ele faz direto. Né? Ele consegue já fazer automático. Por quê? Porque a quantidade de dados e informações, a quantidade de separação para isso é grande. Né?
Você pega uma palavra, pega um texto e uma coisa, se você botar hoje, determinada palavra, traduzir para espanhol, se você jogar aí na internet, você vai ver, tem vários sites, inclusive, que contextualiza ela e coloca na sua tela, do lado de cá, a palavra em vários contextos e no outro lado como traduziria ela de maneira diferente em vários outros contextos. O nível está muito elevado, Magda. Não é mais tão simples quanto a gente está imaginando, não. Né? Agora, para o mundo do direito, que eu tenha conhecimento, ainda não existe a precisão que se requer para que isso dê certo. Né? E não é um problema de polissemia, pelo contrário. Eu acho que até se eles resolverem a polissemia, a gente vai chegar em lugares mais complexos. Né? E aí, pessoal, mais alguém? Professor Carlos, Raul, Emílio. Bom, pessoal, então, meio-dia, quero agradecer e fazer uma pergunta. Deixa eu agradecer e encerrar, depois eu faço a pergunta a vocês. Mas muito obrigado por estar aqui.